e aqui dá um exemplo, né? Essa coisa de catar o, né? Como... Então aqui, olha, Bom, podem. Que, olha, é um exemplo que eu achei interessante, porque há 20 anos atrás, se me contasse que tinha alguém que catava o cocô do cachorro, eu falei, nossa, esse cara é um obsessivo total, né? Vamos internar a pessoa. Como muda, né? Eu falava, olha, como muda o contexto, né? Isso aqui era, né, um vexame. Hoje em dia, não, olha, tem multa, né? Tem isso aqui, ó, dá para ler aqui. Fizeram um cartaz aqui, ó, senhora porca, dona do cão cagão, mora no prédio 18. Alguém se revoltou e pôs uma plaquinha lá, falar, quem que fez isso aqui, né? Esse aqui, ó, o cachorro derra na calçada que o seu dono tem na cabeça. Quer dizer, hoje quem deixa o cocô do cachorro na rua é um psicopata, ele que é doente. Mas há 20, 30 anos atrás, o doente era quem catasse cocô do cachorro, não era? As pessoas mais velhas aqui vão lembrar, falar, se o cara cata cocô de cachorro, né? O cara está mal da cabeça, né? Então, veja como esse conceito de saúde mental muda, né? A patologia é uma coisa, né, que está sempre em transição, os conceitos. Então, o que é doente hoje pode ser, né, uma coisa normal ontem, amanhã, ou vice-versa. Então, falaram, são mapas fugidios, esses mapas, muito cuidado com eles, né? Essa é uma coisa divertida. Agora vem uma coisa não tão divertida, que é a mutilação genital. Mas, de novo, a Folha de São Paulo, né, que 1º de dezembro, 140 milhões de mulheres no mundo tenham sido mutiladas, né? E com gilete em geral, em condições muito, né, vocês sabem o que é isso, né? Em muitos países eles mutilam a genitália, tiram o clítoris, tiram pequenos lábios, porque isso é legal, assim, né? A mulher que não tem isso, né? Então, tem aqui, né, até a manifestante Stop Cutting My Pussy, né? Quer dizer, parem de cortar minha xoxota, né? É uma coisa revoltante, mas olha, aqui que a gente vê. Aqui um mapa, onde está em vermelho, mais de 80% das mulheres sofreram mutilação genital. Ou seja, nesses países, o normal é que isso seja feito. Uma mulher anormal é a que não foi mutilada, ela é doente, ela é rejeitada pela sociedade, ela não pode casar, porque ela tem um defeito de ter tesão, né? Então, isso é um defeito, é uma doença. Para nós, isso é uma saúde, percebe? Então, quer dizer, esse relativismo cultural mostra que esses mapas mentais são precários, né? Eles mudam com o contexto, mudam com a cultura, mudam com o tempo. Então, a gente não pode se apoiar tão firmemente, né, nessa noção do que é. Então, isso na clínica faz uma diferença enorme. De onde que veio a pessoa, de que cultura, que momento que nós estamos vivendo, quer dizer, tem que ter esse relativismo cultural e não ficar tão preso à teoria, né? É uma coisa chocante. Quando eu vi isso aqui, falei, nossa, nem imaginava, né? No Egito, 97% das mulheres foram mutiladas. É barbaridade, né? Para a gente, para eles é normal, percebe? É muito louco isso, né? Mas para eles o normal é isso, é que aconteça a mutilação, né? Vamos seguindo aqui. Então, o que nós temos? Temos teorias que são do início do século XX, né? Freud, Reich, Jung, são como esses carros. Hoje ninguém usa esses carros mais, né? São coisas de museu. Mas a gente ainda usa as teorias. Será que elas valem tanto ou não, né? Será que não tem modelos mais modernos? É um questionamento, né? Falar, olha, eu adoro o Freud, eu adoro o Reich, mas há que se ver, eles produziram essa teoria num outro contexto, né? Acho que esses carros dão uma noção de falar, olha, o tempo passou, coisas aconteceram, né? Então, há um questionamento aí, se esse mapa teórico ainda se sustenta, né? Então, eu fui ler um pouco, né, reler os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Falei, bom, né, fazia muito tempo que eu não li, então, falei, vamos dar uma passada lá, ver como é que está, o que aparece aí quando a gente vai entrar em contato com esse... Então, primeira coisa, essa coisa da sexualidade infantil. Falei, olha, é um grande achado. Falei, não, realmente o cara é um gênio, né? Ele trouxe uma coisa que estava oculta, né, da cultura, né, essa coisa que comentaram aí da pureza das crianças. Falaram, ali existe, as crianças têm sexo, têm interesse. Né, isso já é uma coisa genial. Falei, isso continua valendo, né? Esse dado que, né, que a Lucia falou bem aí, os sintomas constituem a atividade sexual do paciente. Isso eu também acho genial, né? Quando a histérica faz um sintoma, fala, isso é o sexo dela. Né, ela está manifestando a sexualidade quando ela faz aquela paralisia, quando ela faz aquele tremor.
né? É uma coisa não suspeitada antes. Falaram, nossa, genial, muito legal, né? Isso aqui. Né? Nem vou entrar aqui nos detalhes, porque o tempo... Né? Mas, enfim, quem quiser depois tem o filme aí, vocês podem parar e ver. Enfim, está no Freud lá. Toda essa concepção de sexualidade, né? Principalmente a sexualidade chamada pervertida, é a que aparece nos sintomas. Então, isso é muito importante, né, para a gente. Eu acho que perfeito, né? Continua, né? E essa coisa da interpretação, né? O que ele falou? Falou, olha, de novo um desenho aqui, está chegando a repressão, tá, o analista está fugindo aqui, né? Porque a repressão chegou, falou, olha, não pode falar que isso é um falo, né? Está lá o monumento, todo mundo acha bonito e tal, mas se você fizer... Isso aqui é uma interpretação. Falou, olha, está vendo? Isso aqui que você acha tão bonito, no fundo é um pênis, né? Essa é uma interpretação. Ele falou, isso é muito legal, quando você desvela, né? Quando você desvenda, né, a sexualidade que está por trás de uma coisa aparentemente neutra. É muito bom isso. Aqui uma frase filosófica, né? Penso, logo existo. Né? Falar, olha, pura filosofia. Mas se você fizer um recorte diferente, aparece o sexo. Está vendo? Está lá, penso, logo existe. Isso é puro Freud, né? Fala, olha, se você olhar direito, o sexo aparece nos lugares mais insuspeitados aí, né? Então, fala, olha, ou seja, ele só pensa naquilo, né? E isso é uma grande contribuição, né? Tá lá disfarçado, né? Se você lê a frase, você não vê, mas se você fizer o destaque correto, você vai perceber que tem sexo lá. Né? E é interessante, eu nem pus aqui para não tomar o tempo, mas você pegar em latim também dá, que é cogito ergo sum, dá coitum, né? Também dá. É incrível, né? Você fala, olha, o Freud tem razão, né? O negócio funciona. Mas tem o outro lado. Falou, então, pegando os 3 ensaios, homossexualidade é um desvio referido como inversão, né? E fala dos invertidos, né? Esquisito. E isso está num ensaio, né, sobre as aberrações sexuais. Falei, nossa, isso aqui é obsoleto, isso passou do tempo. Né? Falei, olha, chamar uma sexualidade pôr num capítulo de aberrações sexuais e falar como os invertidos, né? E tem uma fala, está aqui, ó, essa citação, a inversão pode ser eliminada pela sugestão hipnótica. Ou seja, quer dizer, o Freud falando em cura gay, né, falou, peraí, isso, né, tá esquisito, né? Isso passou o tempo, falou, então tem umas coisas legais, né, muito úteis ainda, e tem umas que falam, peraí, né, isso não sei se dá para comprar essa teoria, né, tão tranquilamente. Né? Aqui ele fala sobre fetichismo, né, sobre perversões. Né? Basicamente, o conceito dele é o quê? Que se a coisa, né, terminar na genitalidade, tudo bem, aí não é patológico. Se não, a coisa é patológica. Né? Mas a gente vê, de novo aqui, Folha de São Paulo, 1º de dezembro, está para sair o CID-11, né? Classificação Internacional de Doenças. Sadismo, masoquismo, fetichismo e travestismos vão deixar de ser considerados doença ou transtorno. Olha, né, qual que é o conceito por trás disso? A ordem é despatologizar o sexo. Comportamentos sexuais que são inteiramente privados ou consensuais e que não resultam em dano às outras pessoas não devem ser considerados uma condição de saúde. O cara é o diretor de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Falou, então, aquele conceito freudiano, falou, não sei, hoje tem questionamentos importantes na Organização Mundial de Saúde. Fala, deixa liberar, olha, não interessa se chegou na genitalidade ou não. Né? Se a pessoa está feliz, não está danificando ninguém, prejudicando, tudo bem, deixa ela solta. Então, fala, olha, né, é um questionamento de novo. Fala, olha, será que ainda vale aquele conceito do Freud? Ou a gente já tem que atualizar, fazer um novo conceito? Né? Aqui peguei, né, os críticos, né, os comentaristas atuais, o Garcia Rosa, que ele fala assim, fala, olha, que é meio esquisito mesmo, né, falar em aberrações sexuais, mas ele, né, tem a postura de que isso foi uma estratégia do Freud, que ele encaminha-se sutilmente no sentido da conclusão de que a sexualidade humana é em si mesma aberrante e perversa. Ele começa falando, é um diálogo com a época, né, olha, fala das aberrações, dos invertidos, mas aos poucos ele vai, né, levando o leitor a falar, olha, na verdade não é uma aberração, todo mundo é aberrante ou todo mundo é perverso, mas vamos dizer, talvez seja um pouco sutil demais, né? Quer dizer, você lê um texto, dá para um aluno ler, é muito fácil ele confundir. Fala, peraí, o Freud falava em cura gay, ele falava em aberração, até você pegar a sutileza, não sei. Né? Eu acho que o Freud realmente ele não é um reacionário, um cara, né? Ele é uma estratégia de diálogo com o leitor, mas
né, há um risco aí de a gente, né, confundir as coisas. Um leitor menos atento, menos profundo, pode... Enfim, é um questionamento. Aí não estou nem falando, né, verdades definitivas, mas trazendo questionamentos de como a gente deve ler esses textos antigos, o quanto eles são a base da nossa clínica ou não, né? Enfim, não é simplesmente dizer que o Freud era um idiota. Ele pode ser simplesmente uma estratégia de diálogo com o leitor, que era um cara muito atrasado, e ele foi levando o cara a concluir uma coisa diferente. Mas é chocante, né? Hoje em dia, eu falar, olha, aberrações sexuais, homossexualidade, falar, peraí, está esquisito isso, né? E, além disso, né, outros autores importantes que discordam desse conceito da sexualidade do Freud, né? A gente vê o Winnicott, né, que está bastante na moda hoje em dia, Deleuze e Guattari, o Jung, são autores que falam, olha, será que o Freud estava mesmo com toda a razão? Ou esses outros autores, né, que questionam o lugar do Édipo, será que eles... Quando é que eles entram? A gente vai usar o Winnicott, mas continua falando do Édipo do mesmo jeito, e o Deleuze e Guattari, enfim... Né, falar, existem autores importantes que não concordam. E, né, eu acho que um leitor moderno, um analista moderno, tem que levar em conta esses questionamentos, essas contribuições, para fazer o seu recorte teórico aí, né? Bom, chegamos no nosso querido William Reich, né? Passeamos um pouco pelo Freud. Então, bom, ó, o som ali vai sair aqui no microfone, tá? Que tem uma... Então, o que ele... Então, a gente lembra, né, pegar aqui pela vertente do... Ixi, não está saindo o som aqui. Está sem som aqui, viu, no microfone. Não, mas aqui no microfone, no computador, porque tem um problema ali. Então, ele ficou de captar o som aqui no microfone, mas não está... Deixa eu voltar aqui, porque... Ver se dá... É só para dar um... Aqui eu seguro. Não, isso. Vamos ver se... Pode aumentar o som? Bom, tudo bem. Vamos sem som mesmo? E aqui está tocando a música All You Need Is Love dos Beatles. A tentativa é tirar o som direto, mas tudo bem, não dá. Então, o que a gente... Né, é muito trazendo a coisa da paz e amor dos anos 60, da contracultura, né? A ideia de que, né, tudo que a gente precisa é amor, né? Aquela coisa paz e amor, né, que essa música acho que representa bem, mas só como isso é uma coisa que marcou toda uma, né, uma geração e tal. E que a gente fala, bom, de que amor que a gente está falando? É esse amor da mãe com seu bebê e tal? Falar, é um amor importante, a gente, sem dúvida, valoriza isso. Mas o mestre Reich, quando ele fala desse outro amor, né? Esse amor mais carnal, mais pesado aí, mais, né? Esse é o amor que o Reich fala, né? Isso aqui já dá uma ideia, porque, né, a gente aproveitando um gancho, um dos problemas da educação sexual, por exemplo, na minha geração, nas gerações anteriores, era a falta de informação. Hoje a gente pode falar que tem o oposto, né? Por exemplo, eu cliquei no Google Imagens e pus sexo, apareceu tudo isso. Pensei, então, uma criança de 5 anos que sabe mexer melhor que a gente, né, no computador, eles forem fuçar, vão aparecer essas coisas. Falar, olha, hoje, né, é muito diferente, isso cria uma outra mentalidade, né? E é disso aqui que o Reich falava, né? Esse amor genital mesmo e as complicações do amor genital, né? Então, como é que aparece então no Reich, né? Ao ele comentar esse tipo de amor assim? Então, isso aqui, olha, os que estão psicamente enfermos precisam de uma só coisa, completa e repetida satisfação genital. Então, é all you need is love mesmo, né? Quer dizer, percebe? All you need is love é uma tradução, né, para os anos 60 de uma frase reichiana. Aqui é a função do orgasmo. Ou seja, né, o Reich era bem, vamos dizer, assertivo nesse ponto. Falou, olha, se as pessoas tiverem satisfação genital completa e repetida, acabou os problemas psíquicos, né? Falou, então tudo que você precisa é amor, e amor, né, genital mesmo.